Nesta segunda parte, falando sobre cônicas, falaremos sobre outras duas curvas, que são as hipérboles e as parábolas. Hipérboles tem uma definição bem parecida com as elipses, mas enquanto a elipse, a soma das distâncias é constante, aqui nas hipérboles a diferença entre essas distâncias é constante. Como assim? Está bem aqui o desenho, nós temos uma hipérbole na direção do eixo x e hipérbole na direção do eixo y. Se eu pego um ponto qualquer da hipérbole bem aqui e faço a distância entre um foco para um foco e outro foco, e calcular a diferença entre elas, eu vou encontrar um certo valor R. Qualquer outro ponto da hipérbole, se eu pegar bem aqui e também faço a distância para o primeiro foco e para o segundo foco, esse valor, né, isso tem que dar exatamente o mesmo. Apagando um pouquinho aqui, para não poluir muito o nosso desenho, vamos lá. Aqui na hipérbole, quem são, então, o nosso foco. Os coordenadas do foco é menos C0, C0. Note que, sendo aqui o ponto C e o 0, essa medida daqui até aqui, nós vamos chamar de C. É a distância do centro até o foco. O nosso ponto bem aqui, ele é o A0, esse nosso ponto extremo aqui, o mais próximo da origem. Então, assinal que essa medida aqui do 0 até esse pontozinho bem aqui, né, esse que é o ponto mais próximo da hipérbole, e no nosso A. Apareceu de novo o C, apareceu o A, sim, e ainda aparecerá o B. Bem, na direção de x é assim, na direção de y, o que nós temos? C continua sendo a distância aqui do 0 até o foco, mas observando aqui já para a distância do 0 até a curva, a nossa distância seria B. Observando aqui o primeiro caso, já que a distância do nosso foco até um certo ponto F e a distância do outro foco até um ponto P, a diferença entre elas tem que ser igual à distância entre A1 e a distância entre A1 e A, sim, porque sendo aqui o nosso A1 e aqui o nosso A, não é isso? Então, aqui essa distância bem aqui é exatamente igual a essa diferença bem aqui para qualquer outro ponto. Utilizando a forma da distância, nós encontramos aqui, já que a distância entre A1 e A é igual a 2A, lembra que daqui até aqui é A, observando o caso para a hipérbole na direção aqui do eixo x, nós vamos encontrar aqui essa relação aqui. Ué, mas o que é? C ao quadrado, A ao quadrado, o que nós temos aqui? C ao quadrado igual a B ao quadrado mais A ao quadrado? Parece que está escrito assim um pouquinho errado, nosso teorema de Pitágoras, não. Porque aqui nós vimos que o nosso A, essa medida até aqui, é o A. O C, que é a medida até o foco, ele vai aparecer bem aqui, no nosso triângulo retângulo. E o B, no caso aqui na direção de x, ele é essa altura aqui, que ele não aparece exatamente no nosso desenho, mas ele é uma consequência entre A e C. Então está bem aqui a nossa relação. Esse eixo bem aqui, daqui até aqui, nós chamamos de eixo conjugado. Ele não aparece exatamente no nosso desenho, mas o eixo transverso, sim, o eixo transverso é desse extremo aqui da hipérbole até esse outro extremo bem aqui. O eixo transverso estaria o quê? A mais A igual a 2A. O eixo conjugado, B mais B igual a 2B. Não é isso? E o nosso C é a distância, não é isso? Dos nossos focos. Sendo aqui um foco, sendo aqui outro foco, a distância de um foco até o outro é 2C, na nossa hipérbole na direção de x. Quando a hipérbole está na direção de y, como essa outra que está desenhada bem aqui, a distância de um foco ao outro continua sendo 2C. Mas agora os nossos eixos eles mudam de figura. Se nós temos aqui o nosso eixo transverso, o eixo transverso agora ele é 2B. E o eixo conjugado, aquele que não aparece igual aqui no desenho, é o 2A. Aparecem também essas nossas duas retas aqui, o que são elas? Aqui são as nossas assíntotas. O que é uma assíntota? Essas retas é o limite de onde a hipérbole lá no infinito chegará.
A nossa hipérbole ela ficará cada vez mais próxima de cada uma dessas retas, mas nunca encontrará-las. Essa reta é o limite, a limitação delas. E como nós encontramos as equações dessas retas? Simplesmente a declividade delas é dada por esse A e B, bem aqui, ó. No caso da hipérbole na direção de x, o A está aqui e o B está aqui, a declividade da reta é B sobre A, ou então menos B sobre A, que é a nossa outra reta. A hipérbole na direção de y, o A e B estão trocados, então já seria A sobre B e menos A sobre B. Como, por exemplo, nós estamos dando aqui uma hipérbole, dada a hipérbole, nós estamos dando um foco, 0 menos 11. Se o foco 1 é 0 menos 11, então é sinal que o outro foco seria 0, 11. Já dá para saber. A distância focal é 2 raiz de 11. Aliás, aqui é raiz quadrada de 11. Realmente a distância focal é 2 raiz de 11, porque se você tem menos 11 na direção, você vai ter menos raiz de 11 na direção, você vai ter raiz quadrada de 11 na outra direção. 2 raiz de 11 é a distância entre os focos, ou seja, é o nosso 2C. O eixo conjugado é igual a 2 raiz de 7. Note que os focos estão nessa posição, a nossa hipérbole está na direção do eixo Y. Então, nosso eixo conjugado aqui, ó, medindo 2 raiz de 7, nós estamos dando, não é o 2B, nós estamos dando o 2A. Nós não estamos dando o 2A, estamos dando 2B. Se 2B é 2 raiz de 7, nós temos que B igual a raiz quadrada de 7. Conhecendo que 2C é igual a 2 raiz de 11, então C é igual a raiz de 11. E da relação lá, né, isso, podemos pegar que A ao quadrado igual a B ao quadrado, C ao quadrado menos B ao quadrado. C ao quadrado é raiz quadrada de 11 ao quadrado, que é 11. B ao quadrado é raiz quadrada de 7 ao quadrado, que é 7. 11 menos 7 igual a 4. Então, isso aqui é o nosso A ao quadrado. Sabemos quem é o A ao quadrado, que é 4. Sabemos quem é o B ao quadrado, que é aqui B é raiz de 7, B ao quadrado é 7. A nossa hipérbole está na direção do eixo Y. Então, aqui é o trocado. Então, aqui é y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre B ao quadrado. A ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que dá 4. B ao quadrado, que é a raiz quadrada de 7 ao quadrado. Isso ao quadrado, é isso que dá 7. Então, a equação dessa nossa hipérbole é essa aqui. Y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 7 igual a 1. Quem são as assíntotas? Lembrando que como ela está na direção de y, a assíntota é trocada. É A sobre B. Então, a assíntota, as duas retas que dão as assíntotas é a reta y igual a 2 sobre a raiz quadrada de 7x e a reta menos 2 sobre a raiz quadrada de 7x. Essa hipérbole, já fazendo um desenho sobre ela está dessa forma, bem aqui, ó. Ela seria assim e assim. Essas retas que nós acabamos de ver, essa reta bem aqui e essa reta bem aqui. Aqui são dois focos. Aqui é o foco 0, raiz quadrada de 11. E esse aqui é o outro foco, 0 menos raiz quadrada de 11. Na verdade, nós estamos trabalhando com essa hipérbole aqui. Continuando, nós agora vemos as parábolas. O que é uma parábola? Dado um certo ponto F, que vamos chamar de foco, e uma reta R, né, isso vamos chamar de reta diretriz. O que é uma parábola? Qualquer ponto da parábola é o quê? A distância do ponto até esse foco tem que ser igual à distância até essa reta R. Então, aqui é o que nós chamamos de foco, aqui é o que nós chamamos de reta diretriz. Observando as parábolas cujo vértice está aqui na origem 0, 0, e as parábolas alinhadas com o eixo X e o eixo Y, nós temos, então, 4 situações. A parábola aqui voltada em direção ao eixo Y para cima, a parábola voltada em direção ao eixo Y para baixo, a parábola voltada em direção ao eixo X para a direita,
a parábola voltada em direção ao eixo x mais para a esquerda. Vamos ver como é que funciona essa primeira bem aqui. As outras são semelhantes. Bem, no primeiro caso, o foco está sobre o eixo y, olha ele bem aqui, e a reta diretriz é paralela ao eixo x. Olha ela bem aqui, paralela ao eixo x. Bem, a distância de um ponto qualquer ao foco tem que ser igual à distância do ponto qualquer à reta. Não é isso? Com isso, se a distância do foco até a reta R igual a 2A, então, bem aqui nós estamos tomando igual a A, bem aqui também é A. Vamos lá, A e o outro também é A. Então, o foco ele tem essa coordenada e a equação da reta diretriz é menos A. Pegando o ponto P de coordenada x, y qualquer e levando em conta que, por própria definição, a parábola ela tem essa cara bem aqui, a distância de um ponto qualquer ao foco F é dada por essa expressão e a distância do ponto qualquer à reta R é dada por essa expressão. Ajeitando aqui, fazendo as devidas continhas, encontramos essa expressão bem aqui para a nossa, que seria a nossa equação da parábola, levando em conta o foco e a reta diretriz. Os outros casos, isso aqui é a parábola voltada em direção de y para cima. Isso aqui é a parábola voltada na direção de y para baixo. Aqui é a parábola voltada na direção de x só para a direita. Aqui é a parábola voltada na direção de x só para a esquerda. Essas duas aqui em cima, esta e esta, são dois tipos de parábolas que nós costumamos estudar lá no nosso ensino médio. Não é isso? Aqui é aquela onde o A, não é isso, é positivo, então a parábola voltada para cima. Aqui é o caso em que o nosso A é negativo, a parábola voltada para baixo. O A lá naquela nossa expressão. O A aqui ele está um pouquinho diferente, ele está preso dentro dessa fração, bem aqui. Já que o A agora é a distância entre o vértice da parábola e o seu foco, que é a mesma coisa da distância entre o vértice da parábola e a sua reta diretriz. Como, por exemplo, dada a equação x igual a menos y ao quadrado, o que acontece ela? Ela se encaixa no quarto caso mostrado. No caso, esse caso, bem aqui. O foco é localizado na parte negativa do eixo y, não é isso? O foco estaria por aqui. E então ela teria essa cara bem aqui. Ok? Comparando as duas igualdades, o que nós temos? Já que o foco está bem aqui coordenada menos 1 sobre 4, 0, a reta diretriz, não é isso? Ela tem coordenada, ela está bem aqui passando no x, 1 sobre 4. Lembrem que lá uma reta que passa aqui seria, por exemplo, a reta y igual a 2, pois uma reta que está em pé é uma reta x igual a uma constante. Então, está bem ali, é a nossa reta x igual a 1 sobre 4. Sabendo disso, não é isso? Nós estamos vendo que bem aqui ó, é o nosso A, bem aqui também é o nosso A. Ou seja, o nosso A é igual a 1 sobre 4. E não precisamos mais muita coisa do que isso para nós sabermos a nossa equação da nossa parábola. X é igual a menos 1 sobre 4AY. Já que o A vale 1 sobre 4, não é isso? Já que o A vale 1 sobre 4, fica menos 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4y. Ou seja, x é igual, aliás, y ao quadrado, 4 vezes 1 sobre 4, e menos, isso aqui vai dar 1, y ao quadrado, que é exatamente o que foi colocado aqui em cima. E da mesma maneira, nós trabalhamos com as parábolas voltadas nas outras direções, nos outros sentidos. Ficamos por aqui. Observe os exercícios que serão colocados no fascículo e boa sorte.